Muito bem, a gente vai então ouvir agora a Maria e na sequência, pela combinação que a gente fez, o Breno, o Douglas e a Jandira. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu queria começar dizendo que, apesar de eu ser a primeira a falar, a minha fala não representa a posição do Conjunto Manifesto Petista. Inclusive, não discutir com as pessoas, a minha fala é de inteira responsabilidade, minha inteira responsabilidade, né, a minha opinião sobre o que está acontecendo, sobre como a gente deve se posicionar bem no espírito de disparar um debate. Né? Bom, o contexto em que a gente realiza essa plenária do Manifesto Petista, o contexto geral é marcado por dois acontecimentos políticos importantíssimos. O primeiro foram as eleições municipais, né, em São Paulo e no Brasil, nas eleições municipais do país, e a segunda, obviamente, a vitória da extrema-direita nos Estados Unidos, né, a partir da eleição do Donald Trump. Acho que é importante frisar que tanto num caso quanto no outro não foram quaisquer eleições. Né? No caso brasileiro, embora a gente tenha que discutir individualmente cada município, é evidente quando a gente olha os números que tem um movimento geral no país. Né? Ou seja, isso foi determinante, né? O país caminhou numa determinada direção de vitória das direitas e das extremas direitas. E isso é decisivo quando a gente olha o cenário nacional. No caso dos Estados Unidos, também não foi qualquer vitória do Donald Trump. Né? Ele ganhou no voto popular, no colégio eleitoral, no Senado, ou seja, ele sai dessa eleição com um poder inédito. E não só do ponto de vista, né, do mandato que ele teve em 2016, quanto de todos os mandatos dos republicanos do século XXI. Nunca os republicanos nos Estados Unidos tiveram, né, uma força como a que Donald Trump terá nos próximos 4 anos, pelo menos. Esses dois acontecimentos, eles acenderam, obviamente, um sinal amarelo e depois vermelho, né, para a militância petista, para a militância de esquerda e socialista no mundo inteiro. No caso do Brasil, a gente vai, ao longo dessa plenária, ao longo dos próximos meses e anos, discutir o significado, né, de cada uma dessas eleições. Só que eu acho que tem duas coisas, né, dois efeitos que são parecidos, né, no caso das duas eleições, que são incontornáveis para nós. O primeiro, né, é que nos dois casos, né, as duas eleições reduz a margem de manobra da esquerda e especialmente do governo Lula. Né, no imediato, né, no efeito imediato, é de redução da margem de manobra. E o segundo é que eles elevam a moral da tropa deles. Né? Então eles vêm muito mais mobilizados a partir dessas duas eleições. Esses dois efeitos, né, juntos, se não forem contrapostos do nosso lado, a meu ver, contribuem fortemente para uma vitória da direita ou da extrema-direita em 2026. Então, é à luz desse diagnóstico que eu acho que a gente precisava discutir como é que nós, enquanto campo, estamos olhando para esses acontecimentos. Eu acho que tem 3 posições, né, grosso modo. Uma primeira é uma posição negacionista. Né? Tá tudo bem, o Trump, veja bem, o Trump, mas aqui no Brasil o STF nos protege, a eleição é da base aliada, já falamos um pouco sobre isso, né? Na abertura aqui da nossa carta. Tem uma posição que eu vou chamar de negacionista. Essa posição ela é minoritária, na minha opinião. Né? Ela tem força no partido, ela está em quadros importantes, mas eu acho que ela não é a mais preocupante porque ela é evidentemente falsa. Né? Tem uma segunda posição que eu acho muito mais perigosa do que essa, que eu vou chamar de resignada. Né? Ou seja, a ideia é que eles venceram porque existe um movimento inexorável, né, de uma sociedade que caminha para a direita. E uma terceira posição, que eu vou chamar, que é a nossa, né, que eu vou chamar de militante inconformada, que diz, bom, a gente pode fazer algo diante do que está acontecendo. Essa posição resignada, né, que eu estou chamando de resignada, ela é muito forte na esquerda brasileira. Ela é muito mais forte do que do que pode parecer para nós evidente no primeiro momento. Ela está muito disseminada.
né? É a ideia de que a direita está forte, né? E de que, portanto, a gente deve se adaptar às pautas deles para continuar tendo algum espaço de atuação, né? E essa posição, ela, primeiro, dá força para os negacionistas, que não teriam força no outro cenário. Segundo, que ela tem uma vantagem de que, bom, já que existe uma tendência, eles estão fortes, a vitória é deles, a gente não tem muito o que fazer, a gente perdoa de antemão qualquer erro que a gente possa cumprir, que a gente possa ter no governo federal. Porque, afinal de contas, né, mesmo que a gente erre, na verdade, isso não teve grande impacto, porque a agência política está toda para o lado de lá, né? Essa posição, ela vem aparecendo no debate, né, essa posição resignada, né, negacionista, que essa sim eu acho que é majoritária e que a gente deve combater sistematicamente, ela aparece com algumas proposições gerais. A primeira é que não se pode criticar o governo. Inclusive o debate sobre o arcabouço fiscal, política externa, ou seja, a nossa função é apoiar o governo Lula do jeito que está, porque é o que dá para fazer, e qualquer crítica, qualquer ação, qualquer mobilização atrapalha. Nós vivemos muito isso no caso da greve, né, dos servidores públicos federais, mas em outros momentos, agora no debate sobre o arcabouço fiscal a gente está vendo isso. Uma segunda maneira como essa posição, uma segunda proposição geral no debate que emerge dessa posição é que o problema foi dos identitários, né? Ou seja, a ideia de que a gente precisa debater as questões nos termos, nas pautas em que a extrema-direita ou a direita estabeleceu para nós. Eu vou depois falar um pouco mais sobre cada um desses pontos. A terceira proposição é que o PT ele está intrinsecamente fraco, né? Daí porque nós vamos fazer alianças cada vez mais ao centro. E por fim, a ideia de que nós precisamos recuar na nossa política externa porque nós não temos força para bancar uma posição mais radical. Veja, em relação à ideia de que nós não podemos criticar o governo, no debate que vai se travar, né, daqui para frente, eu acho que a gente precisa assumir uma posição intransigente, né, de apontar a responsabilidade dos programas de ajuste fiscal pelo crescimento da extrema-direita. A gente precisa aprender a debater liberdade, né, democrática com bem-estar social, ou seja, só toda a ideia, né, e eu deveria falar mais sobre isso, mas não vou me estender, mas essa ideia de que a crise da democracia é uma crise de forma, né, o que eu quero dizer com isso? Das instituições democráticas, pura e simplesmente, e não do conteúdo da democracia, ou seja, aquilo que ela entrega como regime político, que é a redução das desigualdades. Se a gente não aprender a fazer esse debate, né, da crise da democracia, incluindo o aumento das desigualdades, colocando a direita e a extrema-direita como forças militantes da desigualdade, e assumir que a nossa saída é fazer frente ampla, né, de caráter democrático, a gente vai perder como perderam os democratas dos Estados Unidos, né? Então eu acho que a gente precisa subir o tom e mudar os termos em que essa discussão é feita, mostrando que o neoliberalismo é sim o jardim aonde floresce, né? Floresce é um termo ruim, né? Aonde brota a praga do fascismo, né? Bom, em relação a esse discurso de que o problema é dos identitários, eu queria parar um pouco aqui só para dizer o seguinte. A ideia de que as pautas de gênero e raça, elas são pautas identitárias que envolvem apenas representação, ela é muito deficitária, muito atrasada nos termos em que o debate está sendo posto, inclusive nos movimentos feministas e negros. Ou seja, essa ideia de que a gente quer só representação, embora a representação seja importante, a gente quer mais mulheres, mais negros, isso é importante, né? Mas não é sobre isso o debate, né? E quando a gente joga essas pautas nesse lugar, a gente está atrapalhando, inclusive, a luta que as mulheres e os negros de esquerda e socialista travam no interior desses movimentos, né? Porque a gente tem brigado cotidianamente para dizer é uma questão de classe, raça e gênero, né? É sobre a economia política, sobre a vida das pessoas. Então, a esquerda, ao dizer que essas pautas são identitárias, estão
debate sendo travado no interior desses movimentos. Por exemplo, o debate sobre classe, raça e gênero, da maneira como a gente tem tentado colocar no movimento feminista e negro, né? Cada um a seu modo, envolve discutir as condições de trabalho, os programas de igualdade e assim por diante. Então, é nessa chave, é óbvio que é preciso disputar a maneira como essas pautas são discutidas, mas não jogar o bebê com a água do banho fora. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, como esquerda, avançar. Por fim, já caminhando para o final, a ideia, né, de que o PT está intrinsecamente fraco, eu vinha conversando com o Walter agora um pouco antes da plenária, ela cede a ideia de democracia burguesa. Né? Por quê? Porque a gente esquece, eu vi muita discussão depois da vitória do Trump, mas o povo escolheu os fascistas. Não, pessoal, a maioria dos eleitores que compareceram à urna escolheram fascista, mas se a gente considerar a sociedade americana como um todo, a Câmara e as abstenções tiveram maioria. Então, é um governo de minoria. Assim como a direita, que vence as eleições municipais, também não conquistou a maioria da sociedade. Então, nós temos terreno para avançar. E é sobre esse terreno que a gente precisa trabalhar. Por fim, né, essa ideia de que a política externa, a radicalização, né, da política externa, ela é perigosa para nós, a meu ver precisa ser combatida basicamente, né, argumentando, ou a gente vai ter que fazer essa discussão, do quanto, mais do que nunca, talvez a solução dos nossos problemas esteja na política externa. Ou seja, em alianças que aumentem a taxa de investimento e promovam o processo de reindustrialização. Eu não vejo hoje nenhuma saída para a nossa reindustrialização, que é absolutamente fundamental para mudar a estrutura da sociedade brasileira, né? A força do agronegócio, que não por alianças externas que nos ajudem a incorporar tecnologia, capacidade produtiva e assim por diante. Então, para concluir, eu diria o seguinte, eu acho que em termos concretos, né, a gente precisa iniciar um processo de discussão e mobilização em torno de um programa máximo, que é exatamente o que a extrema-direita fez. E a partir desse programa máximo, a gente mobilizar tanto no nível molecular, né, dos nossos espaços de trabalho, de moradia, de mobilização, quanto em campanhas grandes, né, massivas, que mobilizem redes sociais, né, com plataformas, como tem, né, a direita se fez muito em torno dessas plataformas. Né? E eu acho que esse processo, né, mesmo que a gente chegue em 2026, ou enfim, independentemente de 2026, né, nos próximos anos, obviamente esse programa máximo vai ter que ser discutido, negociado, mas nós precisamos começar a colocar as nossas propostas, o nosso modelo de sociedade, né, que obviamente envolve a construção de um socialismo no horizonte próximo, ou a gente vai seguir de derrota em derrota, como eu brinquei, até o fim do mundo, que com o Trump e as direitas do Brasil fica mais próximo. Obrigada. Obrigado, Maria. Para quem chegou depois, a Maria fez uma fala inicial e a Rita fez a leitura do documento que a gente discutiu coletivamente, que está disponível no site do manifesto, e eu também mandei agora para as pessoas que recebem via listas e grupos, etc. Bom, como eu expliquei, a gente vai ouvir